Vocês falaram sobre o início, sobre a busca da lucratividade, sobre como hoje trabalham. E depois teve um tempo que vocês participaram de um site de apostas também, né? De uma empresa de apostas. Como é que vocês chegaram até lá? Cara, a gente trabalhou na RTB, né, durante um ano, né, um ano e pouquinho, mais ou menos. Acabou sendo um ano. Um ano e pouco. A gente conheceu eles através do Instagram mesmo, que a gente era bem ativo na época do Instagram, a gente movimentava muito. Na época eu trabalhava ao vivo, lá, bastante ao vivo, e eu acompanhava os jogos com a galera pelos stories, falava, tava entrando em determinado momento. Nossos stories tinham bastante alcance na época por causa disso. E aí o Neto seguia a gente, que é o dono da RTB, né? E aí ele acompanhou o nosso trabalho, a gente conversou durante um tempo, a gente se dava super bem. E aí ele convidou a gente para trabalhar lá. E a gente foi, através da nossa patrocinadora na época, a gente foi assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. Aí ele é do Rio de Janeiro, aí a gente se reuniu com ele lá, fez uma reunião e entrou na empresa dele na época, né? Acho que a gente conheceu ele foi até através do Fábio Lucas, né? Que a gente fez uma live. A gente tinha feito uma live, não lembro se era de acompanhamento, se era... A gente já tinha conversado com ele pelo Instagram, mas o primeiro contato, conversa mesmo assim, né? Mesmo que virtualmente olhando na cara do outro, foi nessa live com o Fábio Lucas na época. Bacana. E lá vocês faziam o que na RTB? Então, a Camila tinha um grupo de escanteio, né, dela mesmo, e eu trabalhava num grupo composto com alguns outros tipsters, e a gente tinha um grupo lá de esse é o trabalho como tipster, né? Sim. Ela tinha um grupo de escanteio, eu tinha um grupo junto com outros tipsters, e o resto era produção de conteúdo mesmo, né? Então, gravava alguns vídeos pro YouTube, dava atenção no Instagram, enfim, É isso, né? Com produção de conteúdo e o trabalho de tipster. Né? Vocês chegaram lá, foi na pandemia, passaram a pandemia lá dentro? Foi bem, assim, pouquíssimo tempo antes, porque a gente começou lá em dezembro de 2019. E aí, em março de 2020, começou a pandemia, né? Então, isso daí influenciou bastante também, porque foi quando tudo parou, né? A gente tava ali na casa há 2 meses, basicamente, e aí a gente ficou uns 3 meses, assim, sem conseguir trabalhar, de fato, né? Então... A gente pegou 3 meses, assim, de jogos integrais ali, e aí depois veio a pandemia aí. E o que foi que a pandemia impactou na vida de vocês, nas apostas, profissionalmente falando também? Cara, foi um período complicado pra gente a pandemia, porque, assim, a gente, dentro das nossas casas, assim, os nossos pais estavam... graças a Deus, né, se cuidando muito, assim, então a gente mesmo chegou a ficar quase 2 meses sem se ver na época, e a gente sempre, desde que a gente começou a namorar, pra ter a ideia, a gente começou a namorar no dia 15 de dezembro, e eu passei a virada do ano na casa dela, e o pai dela já me falou pra eu dormir lá, assim, e então, tipo, desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre ficou muito junto. E foi complicado a gente passou esses 2 meses sem se ver. Cara, lá em casa quem fazia mercado, essas coisas, era meu padrasto, tudo. Eu cheguei a ficar, tipo, nossa, coisa de, assim, 6, 7 meses, assim, sair do quadrado do meu apartamento pro quadrado da casa da Camila, tipo, sem pisar na rua, assim, sabe? Então foi um momento, assim, bem complicado. Eu fiquei muito mal, tomo remédio para ansiedade hoje, e aí combinou com alguns problemas no trabalho, quando a gente estava na empresa também. Então foi um momento, assim, que eu fiquei bem mal, assim. Aí hoje, graças a Deus, já passou, mas foi um período complicado, cara. Porque eu fico imaginando muito que não... Porque, querendo ou não, a gente ainda foi privilegiado porque a gente já trabalhava em casa antes, né? Então a gente já tinha esse ritmo de trabalhar em casa. A gente sentiu muito pela questão de não poder extravasar fora, né? Porque como a gente trabalhava muito em casa, quando a gente queria também relaxar, a gente saía para comer, saía para ver os amigos. Aí eu fico pensando quem, por exemplo, não tinha isso, né? De ter que se adaptar a um home office no meio né, do furacão mesmo, porque fez totalmente diferença, assim, né? E querendo ou não, o nosso meio, o nosso psicológico é essencial pra gente conseguir de fato trabalhar, né? Porque se a gente não estiver bem, a nossa leitura acaba sendo muito distorcida, né? Então, nossa, a gente sofreu bastante, assim, por
Porque é complicado você ter que lidar com a pandemia, não conseguir extravasar, não conseguir relaxar e ter que ficar o tempo todo sob pressão, porque querendo ou não, né, apostador é aquela coisa que você já acorda ali, seu escritório, na minha época, por exemplo, o meu escritório era tipo na frente da minha cama, então minha vida por mais de um ano, por praticamente um ano e meio, era levantar da minha cama, dar 2 passos e sentar na minha mesa de computador para trabalhar. E aí depois eu terminava, dava 2 passos para trás e deitava na minha cama de novo para assistir TV, que seja, né? Mas era o ápice de divertimento, era assistir uma série, um filme, porque não tinha nada para fazer, né? É verdade, a pandemia foi pesada para mim também. Eu já compartilhei várias vezes meu relato. Não tinha jogos para trabalhar, assumi responsabilidade, sair de casa. Tive problema crônico no meu carro. Também desenvolvi ansiedade muito por conta de todos esses problemas. E graças a Deus consegui dar a volta por cima, né? As coisas estão voltando ao normal. E como foi depois da pandemia para vocês, assim, como foi a saída também da RTB? Eu acho que foi logo depois da pandemia ou foi durante a pandemia que isso aconteceu? Foi durante ainda. Durante? Desculpa. Nossa, peraí. Então, a gente acabou saindo da RTB, foi em meados de janeiro ainda, de 2021, né? Que tá fazendo praticamente 1 ano e meio agora. Então foi bem no meio ainda, né? Porque no começo do ano passado foi quando surgiu a segunda onda, né? Então começou tudo de novo. Então a gente ainda teve que passar por esse processo tanto dentro de uma empresa, tanto quanto a gente fora também, entendo que na época a gente tinha acabado de noivar também. A gente noivou em dezembro de 2020. Então, querendo ou não, era muita pressão, né? E agora, o que a gente faz, né? A gente tem que lidar ainda, tá no meio de uma pandemia ainda, a gente tem que lidar com todo o planejamento de casamento, de casa nova, então... E... Assim, né, cara? Tudo foi somando, porque, assim, como a gente falou, né? A gente tava num momento pessoal não muito bom, né? Aí dentro da empresa... Como a gente sempre fala, né? Nós somos muito gratos pela oportunidade de ter passado por lá. A gente sabe a relevância que tem a empresa no mercado, tudo. As pessoas de lá também são fantásticas, assim. Só que houve uma incompatibilidade da nossa forma de trabalhar e acho que o modelo deles, enfim. E aí, só que assim, a gente já tinha vinculado, né? A nossa marca, tudo. Cara, a gente, mesmo nessa fase ruim, a gente se esforçou muito, assim, pra dar certo. E eu sei que eles se esforçaram também, mas não rolou, não casou, enfim, as energias, método, as coisas. Então, assim, durante todo esse processo pessoal, a gente passou o nosso pior ano como tipster lá dentro também. Eu fechei, o período que eu trabalhei lá, eu fechei negativo e... Todos os anos anteriores eu não tinha fechado, tanto que a gente levou alguns clientes. Nossa, a gente tinha gente que acompanhava a gente desde a criação do Apostando A2 e tudo. E, assim, esse foi um período muito complicado porque, assim, o público de lá, ele era diferente do nosso, né? É um público que acabava chegando muito pelo trabalho deles no YouTube, vídeo de palpites, etc. e tudo. Então, eram pessoas que não conheciam a gente. E aí... conheceram a gente vivendo esse momento. Então, assim, a gente ganhou muito hate em cima daquele momento. E as pessoas também não estavam bem, porque elas também estavam passando por uma pandemia. Então, tudo era mais pesado. Então, assim, foi um ano muito desgastante, assim, de se viver, assim, dentro de casa, profissionalmente, nas nossas redes sociais, enfim. E muitas das coisas fugiam do nosso controle, entendeu? A gente não conseguia implementar exatamente o que a gente queria. E aí foi acumulando tudo isso, cara. Então, assim, quando a gente saiu de lá, tinha cara que, assim, depois a gente já tava com um trabalho nos nossos moldes, sendo lucrativo e etc. E todo vídeo que a gente postava tinha um cara daquela época que ia lá, criava perfil atrás de perfil pra ficar jogando coisa em cima. Então, foi um processo, assim, que a gente teve que passar. E agora, graças a Deus, a gente já reestruturou tudo de novo, já tá tudo nos conformes. Mas, assim, foi... período complicado porque eu acho que culminou muita coisa, sabe? Se não tivesse existido uma pandemia, eu acho que o nosso período lá teria sido diferente, a gente ia ter conseguido construir muito mais coisas junto com eles. Teve a questão de que, além da incompatibilidade de algumas ideias, o nosso psicológico não tá bem, também culminou nos resultados, né? Jamais vou jogar a culpa só
nessa incompatibilidade. Então acho que assim, talvez a gente entrou quando a gente entrou era o momento certo, mas a pandemia veio e talvez transformou tudo de uma forma que não era para ser. Então assim, novamente, né, nós somos muito gratos pelo espaço que eles ofereceram pra gente lá. A gente contribuiu com o que a gente pôde, a gente sabe que as pessoas de lá também são boas pessoas, mas realmente não bateu e a gente acabou saindo e trabalhando da forma que a gente fazia antes, dava certo, e a gente teve que praticamente a gente teve que começar a reconstruir nosso caminho ali, né? Quase que não vou falar do zero, porque a gente tinha pessoas que se mantiveram fiéis com a gente ao longo desse tempo, porque já conheciam o nosso trabalho de anos anteriores. Mas a gente teve que reconquistar, assim, muita coisa, cara, porque foi um ano bem complicado nessa questão.